entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Vamos começar mandando um beijo especial, JR. Vamos mandar um beijo para todo mundo que estava com a gente ontem lá no culto da 93 FM em São Gonçalo, na central do Avivamento, a igreja do pastor Leandro, que nos recebeu lá com tanta alegria, com tanto amor. Os nossos ouvintes de São Gonçalo sempre nos abraçam com muita alegria. O culto ontem com o Cleve, com a Graciele Farias, com o pastor Lucas e com o J.R. Vargas pregando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? A gente costuma dizer que a gente adora a Deus, a gente glorifica a Deus, e tudo isso para que a gente veja um resultado, vidas se rendendo ao altar. E ontem a gente pôde experimentar isso. Glória a Deus, glória a Deus. Um grande abraço, mas que povo carinhoso, povo de São Gonçalo. Olha, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras de encorajamento, tantas fotos ali, todo mundo junto, celebrando com alegria a bênção da vida. Aquele tempo bom pra gente tá junto, né? Que é bom você terminar o culto. Mas eu tô acostumado a terminar o culto, abraçar o povo, ficar conversando, compartilhando. Tem gente que sai rapidinho. Eu gosto de ficar ali e nós ficamos ali, os cantores ficaram, o irmão Harold, você, Marcela Bastos, o Gilberto Ribeiro, a nossa equipe aqui da 93 FM, Viviane, Cristiane, Soraya, Alexandre, o nosso índio, o nosso querido Carlos, que maravilha que foi, né? E o Samuel, que é a minha capa, e bênção, um grande abraço para todo mundo, pastor Leandro, que nos acolheu maravilhosamente bem, sensacional, bênção pura. 96803-8319 é o WhatsApp. Você manda por escrito as opiniões no debate de hoje, mas manda seu áudio pra gente. Não deixa de gravar não, que às vezes você fica pensando assim, vou gravar amanhã, vou gravar depois. Grava pra gente, conta pra gente a bênção do debate na sua vida e a gente coloca você pra falar aqui. Chama a Ângela aí, Marcela. Faz igual a Ângela. Ângela fala com a gente. Oi, JR, bom dia. Meu nome é Ângela, eu sou de Inhaúma. Eu queria dizer que o debate para mim é uma coisa maravilhosa. 5 anos atrás eu entrei nessa rádio, conheci essa rádio e me apaixonei por todos vocês. E daí então eu ouço o debate direto, que me ensinou muito até hoje. Todo mundo aí, beijo, JR. Ei, Ângela! Deus te abençoe muito, minha querida. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos no Debate 93. Olha aqui, minha gente, ouvinte, contando no meu trabalho. Vou falar sobre vários assuntos hoje aqui. Vou começar com esse aqui, hein? No meu trabalho tem uma moça que, apesar de crente, JR, ela passa a perna em quem quer que seja para se dar bem. Esse tipo de comportamento, assim, seria falta de caráter ou um problema sério de pecado, hein? O que fazer para ficar livre de velhos hábitos que nos levam a viver de maneira egoísta e errada? Como conviver com alguém que puxa o tapete dos outros? A expressão é antiga, hein? Vamos perguntar logo pro pastor Guilherme aqui, que é o mais antigo. Pastor Guilherme, bom dia, bem-vindo. Esse negócio de puxar o tapete dos outros é... Bom dia, JR. Quer dizer o quê, pastor? Puxar o tapete é derrubar a pessoa, né? Passar pra trás, né? Tirar o lugar dela, né? Enfim, é levar vantagem em cima da outra pessoa. Isso, na opinião do senhor, pastor, é problema de caráter ou problema de pecado, os dois, ou tem mais alguma coisa? Não, os dois. É um problema sério, ainda mais
mais se tratando de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Aí é muito mais sério. Ei, meu pai do céu. Pastor Ricardo Pinudo, bom dia, pastor. Bom dia, isso é difícil, hein, pastor? Muito difícil. No futebol tinha isso? Rapaz, eu tava lendo isso aqui e me transportei exatamente para uma equipe de futebol, né? O senhor ainda lembra, pastor? Lembro. Lembro e convivo ainda um pouco com eles. Memória boa, o senhor tem. É que não faz tanto tempo assim. Eu sei. Mas tem essa... A gente chamar de trairagem, né, Jota? Nossa, é a trairagem, é o chamado traíra. E o inimigo é o super traíra. Então, isso acontece muito, acredito que aconteça em todos os lugares, mas no esporte, né, especificamente aí no futebol, outros esportes de alto rendimento, isso acontece muito porque isso vem de uma concorrência. Então, todo ambiente que tem muita concorrência, né, que tem muita... É um ambiente muito propício a haver deslealdade. Então, às vezes, tem a concorrência, a competição, né, a concorrência que é a competição sadia, mas existe a competição destrutiva. E isso acontece muito. E acredito que aconteça em todos os âmbitos, né? Não só no esporte, no futebol, mas também no meio profissional. E, inclusive, infelizmente, também entre nós, na igreja, no ambiente eclesiástico. Isso é uma coisa que... deveria não existir, mas infelizmente acontece exatamente por um dos pontos que é o pecado. Pastora Emanuele Lisboa, nossa menina da mesa de hoje, bom dia. O pastor Ricardo está pessimista demais ou é isso mesmo? Então, JR, bom dia, amados ouvintes. O que acontece é que, na verdade, a falta de caráter, esse desvio de caráter, ele gera o pecado, porque são coisas distintas, né? Ele propicia que se inicie o pecado a partir de uma conduta ilícita, a partir desse desvio de caráter. Infelizmente é uma realidade, né? Onde há uma aglomeração de pessoas, onde há competitividade e até mesmo dentro da igreja, infelizmente é triste nós falarmos isso, mas até mesmo na igreja existem pessoas com desvio de caráter, porque são crentes que vão à igreja para cumprir um protocolo, mas não nasceram novamente, não nasceram de novo em Cristo e continuam com as suas falhas, com seus caráteres, infelizmente, desviados, continuam com práticas antigas e não se libertam, ficam escravas de um caráter ruim, na verdade, não conseguem romper. JR, eu vou concordar um pouco com o pessimismo aqui do meu colega pastor Ricardo, porque essa questão de puxar o tapete, infelizmente, é uma prática muito comum e mais comum do que a gente imagina nas empresas, no mundo corporativo, no esporte, muitas vezes, infelizmente, até mesmo no ambiente eclesiástico. Agora, o que me chama a atenção no e-mail aqui do nosso ouvinte é que começa assim: no trabalho tem uma moça que, apesar de ser crente, passa a perna, quer dizer, em quem quer que seja. Ou seja, há uma contradição, porque é um tipo de comportamento que um crente, um servo do Senhor Jesus, não deve ter. Efésios 4:22 e em diante vai nos falar que nós temos que nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem, vai dizer que nós temos que deixar a mentira, aquele que furtava não furte mais. Então, na verdade, a proposta do evangelho, a proposta do cristianismo é uma transformação na vida da pessoa que nos leve a um estilo de vida diferente do mundo. A santidade cristã nos exige uma postura diferente do que é praticado nessa sociedade. O pastor Amadeu Vieira, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor, ou não? Muito bom dia, J.R. Vargas. Deus abençoe cada um dos senhores. De fato, o ser cristão é ser diferente das pessoas do mundo, né? Das pessoas do mundo, entre aspas, né? Porque tem muita gente no mundo que tem caráter, não puxa tapete de ninguém, que vive uma vida dentro de uma disciplina. O que só falta para essas pessoas é apenas Jesus e consecutivamente, os céus, logo depois. O evangelho é o evangelho de fruto. Essa moça deveria ser analisada do ponto de vista psicanalítico, psicológico, para saber se ela não tem um distúrbio, não tem um problema, não sofre de algum tipo de um princípio de esquizofrenia. E
porque não é uma prática cristã, né? É assim, a gente está fazendo uma avaliação meio precoce do fato, né? E eu discordo muito dessa prática, né? Que não condiz com o verdadeiro servo de Deus isso cristão. É mais comum do que a gente imagina, né, não, gente? Isso é uma coisa comum. Uma pessoa querer passar a perna no outro, puxar o tapete, né? Como disse o pastor Ricardo, no mundo do futebol tem a expressão trairagem. É uma questão assim, normal. Sim. Não é que ela seja certa, assim. Estou dizendo que ela acontece em todos os ambientes. A estranheza, né? a estranheza que da pessoa que nos encaminhou o e-mail é dizer o seguinte: olha, uma pessoa cristã não pode se comportar assim. Exatamente. Até porque a conduta de uma pessoa cristã deveria ser irrepreensível, não é verdade? Nós vivemos. Mas nós não somos anjos ainda, né? Quer dizer, e nem vamos ser, né? Mas somos a imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, as pessoas querem ver em nós. Na busca do crescimento o tempo inteiro. As pessoas querem ver em nós algo que reflita, que espelhe, né, a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Uma pessoa cristã. Agora, será que de fato essa pessoa é uma crente nascida de novo? A gente vê pelos frutos, né, pastorzão? Exatamente. Não condiz, não coaduna. Olha, o Paulo vai dizer em Gálatas a respeito da luta entre a carne e o espírito, que a carne milita contra o espírito porque são opostos entre si. Então, na verdade, nós podemos até acreditar que é uma pessoa que está buscando o Senhor Jesus, mas que está perdendo esta batalha, né? Nós precisamos alimentar mais o nosso espírito para vencermos a nossa carne. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos da palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser praticada na nossa vida. A Bíblia não é um livro para ser lido como você lê um jornal, como você lê um livro de história. É a boca de Deus falando com você. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor tem que ser colocada em prática na vida de todo aquele que segue a Cristo. Jota, o que a gente vê muito claro na vida de Jacó, por exemplo, é um exemplo muito clássico disso aí, e dessa transição de Jacó. É um homem que tinha um avô crente, né? Um homem que tinha o pai crente, vamos dizer assim. O cara vivia nessa ambiência de milagres, contemplava anjos, tinha visão e dizimava, a Bíblia diz. E ele tinha a consulta sobre até a sua vida conjugal em relação aos seus pais, em relação às mulheres de Deus e tal. Mas isso tudo mudou, o comportamento dele, o caráter dele tem uma complexidade muito ampla. E isso muda quando ele tem um encontro, no capítulo 32 de Gênesis, quando ele tem um encontro de fato com Deus. E aí fica muito difícil de a gente dimensionar essa questão da conversão, né? Dizer, aquela fulana ali, ela não é convertida, né? Ela por algum tipo de comportamento. E aí passa pela questão emocional, passa pela questão de personalidade. Agora, uma coisa é evidente, quando todo aquele que tem um encontro com Deus, ele consegue fazer essa guinada na vida dele. A gente pode até por ser pecador, mesmo sendo salvo, continuaremos pecadores. E, às vezes, por insights, teremos alguns erros. Agora, a pessoa ter a sua vida marcada numa má conduta... Agora, pastor, eu acho que uma palavra que vai resumir é a questão do testemunho, né? Sim. O testemunho dela é o seguinte: o que o evangelho está sendo passado para as pessoas que trabalham com ela é isso aqui. É verdade. O crente, né, passa a perna, puxa tapete e não está nem aí, e é capaz até de trazer uma palavra: foi Deus que me deu essa oportunidade. Largou 3 para trás, falou mal de um monte de gente, né? Pisou, trairagem, né? Como disse aí. E aí depois vai dizer, entendeu? Foi Deus que me deu. Esse nunca disse que foi Deus que deu. Pode até falar, mas é da boca para fora. Agora, o testemunho, ele é fundamental na nossa vida. E veja, um ouvinte nosso aqui pelo WhatsApp diz: JR, eu passava a perna nas pessoas, mas quando eu aceitei a Jesus Cristo, tudo mudou na minha vida. Amém. Hoje eu sou uma nova criatura e vejo as coisas diferentes, como Jesus vê, entendeu? Eu amo o próximo como a mim mesmo. E eu quero agradecer a essa ouvinte, porque ela traz uma palavra e diz assim: eu era assim, e depois de Jesus Cristo, eu mudei. É claro que tem gente ouvindo a gente agora e diz assim: mas tem muito crente aí que faz. É o que nós estamos falando aqui. Verdade. Só que nós não podemos ficar nesse ponto a vida inteira. Agora, entendeu? Tem crente que faz, tem crente que faz, tem crente que não faz. O relato dessa ouvinte pelo WhatsApp nos mostra a proposta do Evangelho, que é a transformação de vida.
Essa é a proposta, essa é a essência do Evangelho, é uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Agora, infelizmente, o mau testemunho de muitos que se dizem crentes está causando escândalo ao Evangelho e afastando as pessoas da presença de Deus. Eu até, pastor, corroborando aqui com a linha de pensamento, eu nem me escandalizo quando eu olho para o texto da Bíblia que diz que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 eram loucas. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado, outro deixado. Né? Tudo em medida de 50%. Nem todo aqueles que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Senhor, expulsei, profetizei em teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Então, será não, a prática dessa pessoa, ou de quem quer que trilha caminhos assim, é uma prática que diz que não é salvo, né? E conceptivamente não passará pelo crivo da salvação, olhando dentro dessa perspectiva, né? Então não se escandalize com as pedras de tropeço, olhe para Cristo, olhe para os céus, porque o que o homem planta, ele colhe. E meu pastor, discipulador, nos primeiros passos da minha fé, dizia assim, filho, apóstolo Elias Rezende dizia assim, filho, o esperto demais se atrapalha. Sim. Né? Então, automaticamente ela vai colher. Agora, uma pergunta bacana do ouvinte foi como conviver com alguém que puxa o tapete dos outros, né? Eu acho interessante nós falarmos sobre isso, porque é unânime, né, nós entendermos que a conduta dela é uma conduta que não condiz com uma pessoa que prega e que diz ser evangélica. Mas como conviver com uma pessoa que pratica tais coisas, eu acredito que esse colega de trabalho, a primeira coisa que ele tem que fazer, ou qualquer pessoa que esteja nessa situação, é entregar essa pessoa a Jesus, é orar por ela. Até porque quem convence não são nossas palavras, quem convence é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo com certeza vai fazer uma obra no coração dessa pessoa, se ela decidir e quiser que o Espírito Santo faça. Tem uma frase muito bacana, que é uma frase de Gandhi que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então que esse colega de trabalho não seja atingido por esses dardos inflamados dela, não se corrompa com essas atitudes dela, mas que mostre a diferença, que dê outra face. Então que ele venha ser a mudança que ele quer ver nela. Se ela passa a perna nos outros, que ele entregue ela ao Senhor, né? O que é muito importante também aí nesse ponto da convivência, que eu vejo, é a questão da influência, né, a contaminação, e a pessoa passa a repetir também, porque infelizmente isso também pode ser ensinado e aprendido, mesmo no mecanismo invertido, né, mesmo numa coisa maléfica. Sim. Então a influência negativa, ela pode acontecer naquela coisa de pagar na mesma moeda. Dá o troco, né? Isso acontece com Jacó, voltando aqui, quando ele vê Labão. Ele toma a volta de Labão, ele dá a volta, ele aprende, ele maquina, ele faz um seminário ali, uma pós-graduação como C71. Então, de tanta volta que ele tomou, ele começa a dar a volta. Então, o problema da gente conviver com pessoas como essa é a gente querer, aí entra a tal da comparação, que vai desencadear na competição, e aí, numa pseudo-concorrência, acaba a ser uma competição desnecessária e passa a pagar com a mesma moeda. E a gente tem que entender que a gente precisa mudar sempre, melhorar sempre, amadurecer sempre. Não quer dizer que a gente vai estar pronto hoje, mas a gente tem que estar ficando pronto, né? Aquele negócio, nós estamos ficando prontos, né? Você não pode ficar assim, não, eu ficarei pronto. Ficarei pronto. Ficará pronto, meu querido, hein? A festa já começou, meu queridão. Então nós estamos ficando, né? Aquele processo o tempo inteiro. Um ouvinte nosso aqui disse o seguinte, JR, eu era muito barraqueira. Ô, pastor Amadeu, o que é uma pessoa barraqueira? Barraqueira é alguém que não tem princípios éticos, freio, controle, equilíbrio, totalmente desequilibrado e que arrebenta sem ver as consequências. Com certeza. Fala muito, grita. É a famosa não leva o desaforo para casa. Tá, entendeu? Ela tem a palavra assim na ponta da língua. Entendi. Ela tá aqui, ó. E a barraqueira é aquela que monta e desmonta com muita facilidade. Mas ela disse, ela disse que era, né? Pois é, ela está dizendo que eu era muito barraqueiro. Quando eu me converti, eu vi que não era legal o que eu fazia, sabe? Eu tive que pedir perdão para quase todo o bairro. Olha que coisa linda. Bonita a atitude dela. Olha, a atitude dela é uma atitude bacana. Você vê que ela fala o seguinte, ela é uma reconfessa, né? Como diz no direito, ela é uma reconfessa. E quando você confessa, você
diminui a sua pena, ou seja, ela confessando, agora levando para o mundo espiritual, ela confessando, olha que maravilha que Deus está fazendo na vida dela. O que era ruim se transformou num testemunho de vitória. Reconheci que precisava ser uma nova criatura e olha que na época eu tinha apenas 18 anos, diz a nossa ouvinte, que hoje é menina ainda, tem 25 anos. E viveu essa mudança na vida dela. Essa nossa ouvinte muito é a legal, demonstração ouvinte. clara de quando nós temos um encontro com Deus, nós temos a nossa vida transformada. Quem tem experiência com Deus tem a sua vida transformada. Agora, é um processo. Nós chamamos de santificação. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós entramos num processo de santificação, vamos mudando, vamos abandonando velhos hábitos, vamos adquirindo novos hábitos conforme a palavra de Deus, né? Aquele que mentia não mente mais, quem furtava não furta mais, irai-vos, mas não pequeis, a gente vai adquirindo domínio próprio, mas tudo isso é um processo, não é uma transformação instantânea, não é uma transformação imediata. Então, nós precisamos buscar na palavra de Deus, buscar na comunhão com Deus, na oração, forças para essa mudança, para essa transformação. O que também nos atinge muito, a gente não pode ignorar, né, fugir dessa realidade, mas quanto a essa percepção, isso a gente, no esporte eu vejo muito isso, muitos atletas que até introjetam mal alguns tipos de versículos, entendem mal algum tipo de versículos, e de vida, e de um evangelho triunfalista. O evangelho é triunfante, mas o evangelho não é triunfalista. Então, existe muito isso, e a gente pode perceber em alguns pensamentos que é exatamente essa coisa de querer levar vantagem. E interpretar mal uma vida vitoriosa com Jesus, de um evangelho cercado de conquista, de vitória, porém não triunfante, não escravo da vitória. Ou seja, o que é vitória? E aí, numa má interpretação do que é vitória, a gente falou aqui rapidamente, mas me veio à mente o versículo que é muito mal interpretado, que eu sou cabeça e não cauda. Então isso é um dos versículos clássicos, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso tudo. Não, você suporta todas as coisas. Então, a partir de alguns textos, de alguns evangelhos, Jota, que eu vejo, que são lançados sobre nós, e numa má interpretação bíblica, numa má interpretação, numa má formação, vai gerar uma falta de posicionamento real no que é vencer em Cristo Jesus. Aqui, e Jesus nos mostrou que vencer, e muitas vezes, é se submeter. Ouvinte contando, JR, eu dava a volta, eu dava rasteira em todo mundo, mas o encontro com Cristo me transformou por completo. Olha, graças a Deus. Aqui outro ouvinte dizendo o seguinte, olha, dizendo aqui, cadê o ouvinte? Ó, lindo testemunho dessa moça, a pessoa que é mudada pelo Evangelho de Cristo, ela tem uma vida diferente. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, que de fato nós temos muitas pessoas que viveram uma vida totalmente divergente, né? Verdade, discordando daquilo que a palavra de Deus diz, atrapalhando até o anúncio do Evangelho para outros, mas Deus a atingiu, e aonde superabundou o pecado, agora está aí a graça de Deus sendo estabelecida e a pessoa sendo transformada para a glória de Deus. É aquilo que o pregador Lu chama de árvores de bons frutos. É mais ou menos assim, ó. Eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem é que me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar, copa bonita. Eu sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos, se foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz.
Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. É isso aí, pregador Lu. Esse ritmo é bom, né, gente? Que ritmo maravilhoso, benção pura. Tem gente que não gosta, tem que respeitar, tem gente que gosta. Vamos lá. Que ouvinte contando, olha, gente, há um tempo atrás, aqui no debate, o senhor falou com ela, é isso? O senhor Deus falou com ela? Hein? O senhor eu? Hein? O senhor eu? Ah, eu falei aqui no debate sobre perdão e ela participou aqui com a gente dizendo que não conseguia pedir perdão, mas o Espírito Santo mandava. E ela conta que tem 3 meses que ela está firme na rocha, porque ela conseguiu pedir perdão a quem ela magoou, conseguiu perdoar uma pessoa que abusou dela quando ela era criança. Hoje eu consigo ver que eu estou liberta verdadeiramente em Jesus Cristo. Oh, minha querida irmã, serva do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pra frente, minha irmã, vamos pra frente. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba. Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam. Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz. No DF os pomares estão verdes e viris. Ei Rio, quem te viu a floresta sobe o morro, desce do outro lado. Arrebenta o concreto e brota até no asfalto. É tanta planta rara, sai até da areia da praia. Você ouve Debate 93 com J.R. Uma paranaense perdeu cerca de R$100 mil em um golpe na internet conhecido como o golpe do amor. Como seria isso em espanhol, hein, Marcela? O golpe do amor. Vai lá, eu quero ouvir ali porque é Dom Juan, hein? É Dom. El golpe del amor. El golpe del amor. Olha aí, todo mundo falando. Menos o senhor, pastor Ricardo. El golpe del amor. Como é que é? El golpe. Vai ter que subir a sobrancelha? A sobrancelha faz parte da interpretação. Tu sabe, é igual lembrei daquelas novelas do SBT. Sabe que em inglês tem algumas palavras que você tem que botar a linguinha pra fora. É verdade. Aí a sobrancelha já é. A sobrancelha. Francês, então, meu queridão. Francês. Bom, Jota, rapidinho, agora abriu a janela aí. Tem um jogador que foi pro México, aí voltou, e o cara não aprendeu nada. Perguntamos, rapaz, o cara tá naquele processo de conversão, igual a gente tá falando aqui, qual é a palavra que você aprendeu lá? Só aprendi uma, pastor. Las mujeres. Ah, meu Deus. Que isso, mano? Logo essa, rapaz. Pelo amor de Deus. O que é isso, amigo? Olha aí, ó. A vítima conheceu o golpista em um site de relacionamentos e trocava e-mails com ele. A mulher conta que depositou o dinheiro na conta do golpista. R$100 mil. Que isso? Jesus. Hein? Aos poucos, né? A soma do todo. Acreditando que pagava taxas para liberar a vinda de pertences dele da Rússia para o Brasil. O homem dizia ser um engenheiro canadense, viúvo, que trabalhava em uma plataforma de petróleo na Rússia. E criatividade, hein? Cheio de declarações de amor, ela lembra que o homem dizia tudo o que uma mulher apaixonada queria ouvir. Nós temos aqui um áudio aqui, uma sonora da palavra dela. E cadê, hein? Tá aqui em algum lugar, né? Então está aqui, ó. Bom, vamos ouvir aqui a presença dessa senhora falando aqui no Debate 93 de hoje, um áudio que nós buscamos aqui nos nossos sites aí que trazem a matéria sobre o assunto. Eu entrei por curiosidade e ele que me adicionou nesse site e começou a mandar e-mail pra mim. Ele dizia pra mim que ele tinha comprado um anel de noivado, que ele tinha se apaixonado por mim, que eu era a mulher da vida dele. Todas essas histórias, né, pra poder impressionar. Ele se demonstrava que estava apaixonado, que queria um relacionamento, que queria me conhecer, que viria pro Brasil. Eu não entendi quase nada, vocês entenderam? A história? Ela distorcida da voz. É porque toda hora, ela né? tem que toda hora tem matéria em televisão. A voz dela tem que ser distorcida, claro, porque ela é conhecida na cidade dela. Certo. Essa senhora aí que participou aí é de Maringá.
E, enfim, a pessoa, todo mundo conhece. Preservar o ouvinte, todo mundo conhece, né? Bom, aí ela dizia que tinha comprado um anel de noivado e que tinha se apaixonado por mim, diz ela aqui. Dizia que eu era a mulher da vida dele. Demonstrava estar apaixonado e queria vir para o Brasil me conhecer. E por isso precisava liberar lá as traquinas dele lá para ele fazer as traquinagens aqui. Geralmente tem um problema. Canadense, engenheiro, canadense, viúvo, trabalhou na Rússia. O JR, e é impressionante como que a carência emocional das pessoas deixam elas acreditarem, vulneráveis, né, a serem vítimas de golpes assim. Isso também é mais comum do que a gente imagina, apesar da imprensa sempre divulgar essa questão dos golpes, de nós divulgarmos aqui na rádio, em outros debates também, para os nossos ouvintes estarem atentos com a internet, mas você observa uma carência emocional que leva a pessoa a ser vulnerável a uma atitude dessa. Quem mais cai nesses golpes são mulheres. Até porque a natureza feminina, né, desde a infância, a mulher ela é criada para esperar um príncipe encantado. A psicologia estuda isso chamado complexo de Cinderela. A mulher, quando ela é pequena, ela brinca de Barbie, a Barbie tem uma casa, tem todo um contexto. Então, ela cresce criando essas expectativas de ser amada, de viver aquele sonho que ela construiu desde a sua fase da sua infância. Então, quando essa mulher cresce e isso não acontece, causa uma frustração muito grande. E aí é que a carência, como o pastor falou, se instala. E quando essa carência se instala, ela, na tentativa de buscar esse amor, essa reciprocidade, na tentativa dela buscar viver aquele sonho antigo, ela acaba se envolvendo em relações altamente perigosas. E a paixão, ela é muito perigosa. A paixão, ela acende em nós sentimentos eles são nocivos, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam, né? Que foi o que aconteceu com Diná em Gênesis, filha de Jacó, foi violentada por um príncipe chamado Siquém, porque ele ficou extremamente apaixonado. Ou seja, a paixão, ela acende coisas totalmente ruins dentro do ser humano. Né? E o que levou essa mulher justamente a buscar isso foi o tal complexo de Cinderela, né? A busca de um sonho, de um amor verdadeiro, né? É o que, assim, a gente lê essa história, né? E parece até, quando eu li, se fosse até a matéria do que eu acabei de ver ontem, todos os dias tem matéria na televisão sobre isso aí. O que realmente acontece, como já foi dito, a questão da carência, da vulnerabilidade da mulher, né? Mas o que a gente sempre volta, sempre falar, é o perigo da busca da relação indireta. Então, a questão da internet, ela vem para suprir, ela pode ser uma bênção, mas ela não tem como substituir o olho no olho. Então, num relacionamento com um ser humano, já e a pessoa difícil. Que, assim, a gente lê aqui, a gente consegue mensurar, consegue ver vários pontos contraditórios na vida desse Dom Juan aí, né? Mas ela não consegue perceber, porque seus olhos são fechados, porque insistem ainda, não só ela, como muitas pessoas. E esses golpes existem não só na questão amorosa, mas existem golpes também de depósito, de poder ganhar um dinheiro mais, alguém que liga oferecendo um grande carro, você ganhou um carro, aí a pessoa investe um dinheiro para poder ganhar o carro. Então, assim, a carência, não só nessa questão afetiva, mas a carência na fragilidade humana, na falidade humana, isso vai desencadear várias outras necessidades. Agora, o ponto que a gente bate é que no relacionamento com o ser humano, um ao outro, olho no olho, já é complexo. Imagina a gente tentar desenvolver um relacionamento pela internet. Eu tratei um fato semelhante a esse aí mesmo, assim, real. De um indivíduo americano, militar, estava no Afeganistão, tinha recebido uma soma de dinheiro e precisava vir para o Brasil. E eu dizendo para a pessoa, né? Olha, isso é furada, isso é conta, existem milhares desses casos na internet. E ela apaixonada, não, ele precisa de ver documentação, ele quer o meu nome, quer meus dados para mandar o dinheiro. E eu vou ter que devolver parte do dinheiro para ele, mas a minha vida vai mudar. Né? E eu insistindo com a pessoa ali no gabinete, olha, isso é furada. E fui orando, entramos numa batalha, conseguimos tirar essa ilusão da cabeça dessa moça e ela se livrou. Seria um golpe semelhante. A internet, as redes sociais, WhatsApp, enfim,
como toda ferramenta, ela pode ser bênção e pode ser maldição. Depende da maneira como nós usamos. Eu fico impressionado como as pessoas se envolvem em relacionamentos virtuais sem conhecer a pessoa que está do outro lado. Gente, em pleno século XXI, como ainda existe ingenuidade, como ainda existe essa falta de percepção. Quer dizer, conheceu pela internet e aí se envolveu, se relacionou, sendo que pode ser o tal do fake, né? Olha aqui o ouvinte dizendo, esse mesmo golpista tentou tirar dinheiro de mim. Ele começou pedindo $200. Foi aí que eu cortei ele, JR. Aí ele viu que não conseguiu nada, então ele me pediu para criar um novo perfil para ele no site de relacionamento. Olha só. Eu trabalho com websites e sei que ele pediu isso porque o IP do computador dele já estava bloqueado ou poderia ser rastreado com facilidade. Não acredito que depois desses 2 anos ele continue usando a mesma história e a mesma profissão. Olha, ouvinte, você está ajudando muita gente aqui. Olha, eu vou... Né? Porque é o seguinte, porque esse indivíduo, ou qualquer outro, malandro tem, gente, à vontade. Ele pode criar uma outra história. O fato é o seguinte, pediu dinheiro... Cai fora. Cai fora. Sim. Eu te amo, possível, manda 100zão, vou mandar 200, eu te amo mais ainda. Se possível, se dirija a uma delegacia especializada em crimes de internet. Olha, eu vou discordar do que o pastor Guilherme falou, com todo respeito, pastor. Mas do quê? Qual parte? Ele disse assim, em pleno século XXI, como pode ainda ter pessoas ingênuas, né? que caem nesse golpe? Pastor, a questão é muito maior, é muito mais ampla do que uma percepção fácil. Porque muitas das pessoas que caem nesse golpe são pessoas instruídas, são pessoas que não são pessoas que têm uma boa eloquência, que são pessoas que têm uma cultura bacana, têm uma criação legal. O que está dentro desse contexto, que faz elas caírem, é uma área sensível da vida delas. Sim, como nós falamos no início. Então, assim, eu acredito que em pleno século XXI, pessoas ainda caem nesse golpe, porque por trás disso aí tem uma baixa estima, por trás disso tem situações fracassadas, por trás disso tem decepções ao longo da vida. Então, a pessoa se torna muito mais sensível, por isso que ela cai nesse golpe. Pastora, né? Eu tenho a impressão que nós vamos estar no século qualquer isso vai acontecer. É um ser humano. Agora tem um ouvinte querendo entender aqui que a senhora falou, se a mulher brincando de Barbie, entendeu? O ouvinte está estranhando. A mulher é criada brincando de boneca. Então, é isso que a irmã está querendo dizer. Sim, independente da Barbie, da Suzy, de qual boneca for, as mulheres, elas brincar de boneca, por exemplo, o homem ele é criado para ser ser um ser mais seguro. Quando o homem se machuca, quando é criança, ele chora. O que o pai diz? O pai diz assim, para de chorar que tu é homem, rapaz, homem não chora, né? O pai, ele dá aquela repreensão pro cara não ficar cheio de, tudo fez a mulher quando se machuca dodói, deixa a mamãe beijar dodói, ou seja, a mulher ela é mais sensível, né? JR, ela desde a infância ela é criada com esse senso de família. Homem não brinca, eu nunca vi um homem brincando, o meu boneco tá indo para casa levar a compra do mês. Não, ele brinca de carrinho que bate, ele brinca de perseguição policial. A mulher não, a brincadeira da mulher na infância já é de família. Ou seja, ela já nasce querendo viver essa família, querendo viver. Pastor Emanuele, eu só considero muito lamentável, né, que em pleno século XXI, quando eu me refiro ao século XXI, é que o acesso à informação hoje é muito maior do que há anos atrás. Então, assim, o acesso à informação e a maneira como essa prática de golpe é divulgada, então é lamentável que mesmo tendo essa enxurrada de notícias e de informações, pessoas ainda caiam nesse golpe. Ouvinte dizendo, a carência é uma porta aberta para esses golpes. Aqui um ouvinte, olha só o que o ouvinte conta aqui. Esse ouvinte é meio bravo, hein? Ela diz o seguinte, pelo amor de Deus, pastores, eu não consigo entender esse tipo de carência. E ela diz assim, o meu, entre aspas agora, meu amado, entre aspas, francês, que já veio ao Brasil. Que isso? Brasil. Agora a gente tem que... Brasil. Duas vezes me vê, ele quer me levar para passear em Paris,
mas quer que eu pague metade da minha passagia. E depois eu disse, então que eu não irei. Ora bolas, eu não sou carente, diz aqui a nossa ouvinte. Aí, tem que fazer biquinho, tá? Aí ela diz o seguinte, ele já veio 2 vezes ao Brasil, porém eu não pagarei a metade da minha passagem aérea, já que quem está interessado que eu vá para a França a passeio é ele. Ouvinte, é lógico que a sua vida está sob os seus cuidados e a sua responsabilidade, mas pelo seu temperamento, me parece que você já entendeu que isso aí não é uma boa. Se não é bom para você ir lá, irmã, talvez não seja bom para ele vir para cá pague, também. Né? Pode ser uma Fecha essa porta porque a água mole em pedra dura. Pedra durar. Olha só, eu morei 10 anos na Europa e até domino um pouco a língua francesa. Aí, tá vendo? Não, agora nós temos que aprender o francês. Sou intérprete da língua francesa. Ele tá dizendo isso para depois falar que eu tô falando muito bem. Você mandou bem, mandou bem. Agora, o europeu, JR, o europeu, ele não tem a mentalidade que tem no Brasil, como a doutora aqui falou, sobre a questão dessa hereditariedade social que a gente recebe, da dependência, daquela cultura do príncipe e tal. O europeu, eles trabalham de que cada ser humano é responsável, né, por si. Então esse negócio dela pagar a própria passagem para o europeu, isso é normal. Né? Cada um vive com o seu dinheiro, com o seu salário, eles repartem, dividem muito bem isso. Isso é cultural lá de lá e absolutamente normal. Né? Do lado de cá não, né? Ele quer, o homem tem que pagar e etc. Mas lá do lado de lá, porque os níveis são todos iguais, né? Não estou defendendo o francês não, mas não quer dizer que ele não seja ruim. É a cultura de lá. Tem que aprender agora para rir. C'est la couture, Olha só, o que assim, a gente está falando sobre o século XXI e tal. Eu também tenho, a minha percepção é que a tendência cada vez mais vai ser mais fácil. Quanto mais cultura, quanto mais informação. Por quê? Porque está havendo um contraponto. Esse ser humano ele tem diminuído, né? A fragilidade humana, né? A decadência humana ele tem aumentado. Então, talvez nos anos 50 não tinha tanta informação, mas a formatação era outra. Hoje, as janelas estão muito abertas, principalmente emotivas. Então, hoje você tem o cara que liga e que fala que o seu filho está passando, o cara deposita, como já aconteceu vários golpes na televisão, o seu filho, por causa da carência pelo filho, ela vai lá e deposita. Então, o que eu vejo hoje, a gente não pode ignorar que existe um mundo virtual. Sim. E muita gente boa, culta, você olha pro cara, o cara acredita naquilo ali, não, deu na internet. E você recebe mensagens envolvendo missionário, não sei que missionário tá, gente. Você já confirmou essa informação? Não. Então as pessoas recebem mensagem e passam mensagem aos botões. Gente que foi assassinada, destruída. A pessoa acredita nesse mundo virtual. Ouvinte dizendo aqui, essa mulher realmente estava cega. Se ela tivesse parado para pensar, ela teria dito logo, você é engenheiro? Não paga suas contas. Hein? Mas porque na hora, com a carência, ou às vezes, mas tem um gatilhozinho aí. Ou às vezes a pessoa, gente, 171 só é 171 porque ele é bom de lábia. Exatamente. É o estelionatário. Entendeu? O 71 ele joga a conversa. Por que todo mundo tem uma história? Muitas pessoas têm uma história de alguém que. Então. E quando uma pessoa consegue entrar na cabeça do outro, você vê que ela diz, ele falava o que toda mulher gosta de ouvir. É malandrão. E ela acredita nisso, que toda é muita gente. Né? Agora, eu queria deixar uma dica. Posso deixar uma dica, JR? Oi. A melhor forma de controlar a paixão é praticar o amor. Né? Tem o amor próprio. Eu acho que para evitar cair nessas situações, se ame. E um conselho bem assim, pastoral tenha mentores, né? Tenha uma terceira voz para dar o tempero, né? Às vezes a pessoa se esconde, se enclausula no seu mundo sozinho. E aí fica vulnerável a essas coisas. Verdade. É bom participar. A pastora está falando de amor próprio. Sim. Você vê que até quando Jesus fala, nós devemos amar o próximo como a si mesmo, como nós mesmos. Então, antes de você amar o outro, você tem que se amar primeiro. Verdade. Um ouvinte aqui, tá o ouvinte do
francês, ela ficou animada. Ela tá animada, hein, ouvinte? Ficou animada. E quando aparece aqui o digitando, vai estar animada. Mas ela disse o seguinte, olha, sim, JR, porta fechada. É isso aí, minha irmã. Isso aí. Entendeu? E ela diz assim, oui, pastor, je comprender. Mas tem que fazer o biquinho, já tá. O quê? Pra falar francês. Comprei. Não, mas que ela não botou comprei, não, olha aqui. Olha lá. Olha aqui, a primeira frase da última mensagem, tá vendo? Fala e deixa o pastor Aí ela diz, ainda assim não irei pagar a minha passagem para Paris e não irei mais para Paris, diz o vídeo. Paris não tem culpa de nada, né? Mas eu quero dizer aos irmãos que eu recebi aqui uma sugestão que poderá se efetivada, me afastar dos irmãos um pouco por algum tempo. Um ouvinte dizendo assim, o Neymar, isso aí. Por isso que eu tô falando sobre França. O Neymar tem que aprender a falar francês com JR. Então, ouvinte, olha, eu vou examinar essa proposta que a irmã me faz aqui, entendeu? Conforme for. Entendeu? Aí talvez eu tenha que passar lá alguns dias lá. Ele não vai ser fácil. É bom que você injeta Jesus nele, né? Entendeu? Geralmente você aprende uma língua em 3 meses, viu? Aí, 3 meses? Lá. Qualquer idioma. Imersão, né? 3 meses? Imersão. Jesus, fiz 3 vezes o primeiro período de inglês e não aprendi. Olha aí. Não, mas isso aí vários franceses aqui, ó. Agora você É imersão. Muito bom. Isso aí acontece com jogadores. Os caras falam várias línguas ficando jogando no. Oui, merci. O pessoal agora a turma tá gastando o francês aqui, ó. Olha, muito obrigado a você, ouvinte, pela ideia aí, mas olha, não vai dar. 11:49 no Rio de Janeiro, minha gente. Frutos em Goiás, Santa Catarina, é só fruta docinha. São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos. Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo, nem o frio impede que a colheita seja farta lá em Porto Alegre. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Agora faltando 10 minutos para o meio-dia, minha gente. Olha, você pode conhecer aí o meu livro Nada Mais Será Como Antes em e-book e audiobook no MK, na loja da MK. Você pode encontrar aí pelos sites aí várias lojas de livros. Você consegue encontrar o e-book, né? O livro eletrônico, você baixa, vai ler no seu tablet, no seu smartphone, e também o audiobook, que é muito legal, é muito bem feito, vozes assim extraordinárias. Você vai conhecer um pouco dessa turma maravilhosa e também acompanhar ali o Nada Mais Será Como Antes. Faltando agora 9 minutos, minha gente, para o meio-dia. Você ouve Debate 93 com J.R. Desde a adolescência ele tinha um sonho, mas 104 quilos o separavam deste sonho. William Gwynn queria servir o exército e depois de ser alertado pelos médicos que poderia morrer, ele decidiu que mudaria a sua vida. Hoje ele é militar, perdeu metade do peso que ele tinha. Ele pesava 208 quilos, minha gente. É muita coisa, né? Não, pastor Ricardo, que é atleta? Muita coisa. Inclusive até para emagrecer aí tem que ter um autocuidado. Muita coisa, né? Geralmente ele faz a bariátrica. E fez isso com muita disciplina. Ele não fez bariátrica não, né? Ele não fez não. Ele fala assim, você tem que ser determinado e disciplinado. Se eu posso, todo mundo pode fazer isso também. Agora, tem casos médicos que a recomendação é a cirurgia. Então, não é todo mundo que vai dizer isso não, né? Uma das maiores armas para emagrecer, que é a queima, você com um peso desse, você pode danificar tornozelo, joelho, vai para o espaço, né? Para você fazer exercício físico para emagrecer, então você vai fazer só com dieta, né? O segredo está na mente, né? Transformável, pois, pela renovação da vossa mente. Eu tenho um amigo que ele perdeu 58 quilos quando ele leu esse versículo. Ele disse, não adianta operar o estômago sem transformar minha mente, senão eu vou viver em profundo terror. Vou precisar de acompanhamento psicológico. E ele mudou a mente e determinou. E essa história dele me fez perder 10 quilos. Na minha família eu tenho 2 casos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que foi minha mãe, meu irmão.
foram muito bem sucedidos até hoje. Mas nós conhecemos também pessoas que fizeram a cirurgia, mas como não houve uma reeducação alimentar, não houve uma mudança de mentalidade, a cirurgia acabou não sendo tão bem sucedida assim. O ideal é ter um foco, né? O ideal é ter um alvo. 1 Coríntios 9:26 diz: sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ele teve um alvo, ele foi do começo ao fim, mantendo a mesma linha de pensamento. É assim que nós temos que ser, não perder o nosso foco. E um dos pontos importantes aqui do texto é a motivação. Sim. Você tem que ter uma motivação, um propósito, né? Um alvo, alguma coisa que te motive a ter aquele resultado. E no caso dele, um motivo, um desafio, né? E no caso dele, depois que alcançar esse alvo aí, chegar na estatura ou na performance que queira, é o que nós já falamos aqui, né? Foi falado, o pastor falou, a questão da mudança do hábito. Porque não só o hábito alimentar. Muita gente faz a bariátrica ou emagrece, não sei quantos quilos, mas aí continua no mesmo hábito alimentar e o que é pior, mantém o hábito de não fazer exercício físico. E isso prejudica não só a questão da estética, mas a saúde. Então, muita gente vai ver, é só tomar uma pílula disso, pílula daquilo. Você tem que fazer exercício físico também. Quando você toma uma história como essa, como a história de um desafio, né? A gente lembra de Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A questão ali não era de peso, mas era uma questão que envolvia a sua fé, porque eram comidas oferecidas a ídolos. Ele não queria se envolver com, abriu mão daquilo, mas esse tipo de decisão parece assim que é um momento na vida dessa pessoa que abre uma porta, né, ou fecha, né? Quer dizer, que é um estalo na vida da pessoa, a vida da pessoa muda. A chave que muda. Esse propósito, esse desafio que a pessoa tem, libera nele alguns hormônios que dá essa força, né? Dopamina, adrenalina, serotonina, envolve todo um processo químico dentro dele que o motiva, né? Ele tem que ter uma motivação, tem que ter um problema. Vou emagrecer para emagrecer. O que eu quero com emagrecer? Tem que ter um objetivo, um foco. Ele tem que transformar esse ambiente. Mas dele. Até em outros aspectos, tirando essa parte da alimentação, do emagrecimento, até em outros aspectos da vida, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter determinação, traçar metas para a nossa vida. E eu costumo dizer, na igreja onde eu pastoreio, que até na vida espiritual, nós precisamos ter metas, precisamos ter objetivos, né? Qual que é o nosso objetivo com Deus? Ser cheio do Espírito Santo, conhecer mais a palavra, né? Amadurecer na fé, na graça. Então, o objetivo é que sejamos pessoas focadas, determinadas num propósito. E aproveitando essa colocação e fazendo analogia na vida espiritual, no comportamento, no complexo humano, uma vez alcançando essa posição, seja na espiritual, na física, na estética, o que é importante, o que ele deixa muito claro ali, é um reposicionamento, né? Existe a questão do reposicionamento, de você, a reeducação numa vida cristã. A pessoa se converte e ela muda de vida, mas logo depois ela se acomoda e ela volta a fazer os hábitos que faziam antes, ela volta a conviver com as pessoas que conviviam lá atrás, não mais influenciando, mas sendo influenciada, ela volta ao estágio original. Vale para tudo, né, gente? Olha, eu vou começar a ler a Bíblia, e a pessoa tem uma determinação, ela tomou uma decisão, vou ler a Bíblia, né? Não vou me contaminar com as finas iguarias do rei, não vou me assentar a roda, não vou participar da roda dos escarnecedores, eu vou meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não é um negócio de pensamento positivo, né? Uma determinação espiritual importante, né? Na verdade, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Né? Onde você está é importante. Qual é o seu posicionamento agora? E aonde você quer chegar? Porque entre onde você está e onde você quer chegar, tem pequenos processos, né? E nós somos muito extremistas. Ou é 8 ou é 80, né? E entre 8 e 80, JR, tem o 9, o 10, o 20, o 30, até chegar ao 80. E são os pequenos milagres que tem que ser sempre os pequenos milagres têm que ser reconhecidos. E quando a pessoa recebe os pequenos milagres entre 8 e 80, ela tem que ficar feliz com essas pequenas vitórias, né? Chamamos do ponto de vista, assim, na área do coach, né? Analisando, você precisa celebrar as pequenas vitórias, né? Sim. Celebra com energia. Ferramenta de coach, né? Dada para o ouvinte. E
E vai celebrando, conquistando. Nós precisamos ter em mente também que resultados rápidos nem sempre são consistentes. Verdade. Resultados rápidos nem sempre são consistentes. Existem resultados que vai demorar tempo para nós conseguirmos. Tem um percurso, né? Exatamente. Mas você imaginar que você vai dar uma volta, né? Poxa, você tá de férias aí, que bom, você vai fazer uma viagem, você vai para São Paulo. Você pega um avião aqui, você compra uma passagem. Para onde? Para onde você quer ir? Qual o destino? São Paulo? Então eu quero uma passagem para São Paulo. Você vai comprar. Você quer para onde? São Paulo? Você compra uma passagem para São Paulo. Aí tá lá as informações definidas e tal, não sei o quê. Você já imaginou se você chega no avião, você senta bonitinho, todo animadinho, tem lá alguma coisa, o pessoal naquela ansiedade. Aí de repente o piloto do avião disse: olha, gente, é o seguinte, deixa eu resolver aqui para onde nós vamos. Só um minutinho aqui, pra nós vamos, hein, fulano? Aí chega pro outro camarada, os dois, o cara fala: Floripa! Não é Floripa não, cara, eu quero ir pra São Paulo. Manaus não, meu irmão, quero ir pra São Paulo. A gente tem que saber pra onde a gente vai. Exatamente. Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho. E que o percurso leva tempo. O cara que quer ir pra São Paulo, né, a gente usando aqui comparando a analogia aqui de foco, de propósito, ele vai pra São Paulo, mas pra onde? Congonhas, né? Guarulhos, porque ele tem que saber, né? Então, de repente, ele vai para São Paulo, mas ele tem que, mesmo assim, ele tem que definir qual aeroporto. O estado de São Paulo? Cidade de São Paulo? E o inimigo do foco é o tempo, né? O tempo, às vezes, faz a pessoa se perder no meio do caminho. Então, não se perca no meio do caminho. A decisão, então, ela é fundamental, mas só decidir não funciona. Exatamente. O caminho, a pessoa tem que relembrar isso o tempo inteiro. Talvez seja até mais importante, né? Porque o caminho que vai fazer você chegar onde você quer. A decisão é o pontapé inicial. Aí agora eu tenho que ter ações que me levem. O cérebro humano é tão maravilhoso que quando você objetiva algo, ele já começa a traçar o mapa e preparar o seu corpo para tal. Mas tem que ter o foco. O foco. E as medidas práticas. O que é impressionante no Daniel é que ele tem posicionamento de medidas práticas. Ele pontua: vou comer legumes, verduras, vou comer isso, vou definir isso. Isso é muito importante no nosso propósito de alvo. Aí a gente fica teorizando, fica muito teórico, e a gente até decide algo, mas não pontua na prática, as medidas práticas que é necessário. E no meio do caminho, às vezes, tem as barreiras, né? Não permitir que os pequenos fracassos impeçam você de continuar perseverando no seu foco. E as barreiras e obstáculos servem para melhorar os músculos e fortalecê-los mais ainda. Isso aí. Muito bem, aqui gente, vamos entender então que Deus tem um propósito. Com certeza. Sim. E eu estou sob o propósito de Deus. Eu preciso entender qual o propósito de Deus para minha vida, para que eu viva o propósito dele, assim eu viva para a glória dele. Amém. Eu posso ter vários propósitos, mas se eu não abrir mão dos meus propósitos em prol dos propósitos de Deus, eu vou bater com a cara na porta. Acontece. Daniel, não é que Daniel tinha um propósito. Sim. Deus tinha um propósito para ele, e ele entendeu o propósito que Deus tinha para ele e mergulhou. Quer dizer, quem está no controle dessa história toda é o Senhor, tanto da vida dele quanto da nossa vida. Quero agradecer aqui a nossa ouvinte, pastora Regina Vieira. Viveu 2 anos comigo na Suíça. Deus abençoe, Regina Vieira. Não, Regina. Ela disse: o debate. Você é Regina mesmo. Eu não sei. Meu Deus. É professor do Neymar. Le professeur. Escondendo um talento. Aí o seguinte, ela está dizendo: não posso ficar falando assim, senão a pessoa vai achar assim, já está mentindo. Não, de vez em quando eu falo, né? Ela está dizendo aqui: o debate está très bien, ulalá. E ela diz: sou de Saracuruná. Exatamente. Todas as vogais são terminadas com tonificada. Mas olha aí, escuta só, ouvinte. Il est
Nesse debate internacional de hoje, minha gente, olha aí que maravilha. É o Cris Duran cantando, né? Cantando. O Cris é fantástico, né? Que bênção que é o Cris, né? E cantando aqui em espanhol, em francês. Não, que eu pensei na Marcela. Marcela, vai falar o nome da música lá. E ele é francês, né? Olha aí. JR é poliglota. Eu já falei a você que, pra tristeza da minha voz e minha professora de francês, eu não fiz francês, que vergonha. Pourquoi? Fiz um mês, pourquoi? Pourquoi? É o nome da música. Entendeu, pastor Ricardo? Fala. Fiz um mês, mas eu tinha 10 anos de idade. Né, a pessoa brincava. E o francês não é difícil. Eu tinha que estar imersa lá na França. Por favor, a senhora tinha são que ter 3 me mandado meses pra França. no país, né? No país. 3 meses A minha no avó país tinha que convivendo com nativos do país. Porque há pessoas que passam 2 anos só que mergulhados nativos do país dele, de origem, né? Tem que transformar isso, hein? Então, Marcela, quer dizer, no debate hoje internacional. Você tá chique, bem. Eu não. Regina, Chique essa mesa maravilhosa. Regina, Saracuruná. Eu tô aqui, ó. Esse debate está uma maravilha. Maravilha. Aqui o ouvinte, ó, o ouvinte está falando aqui, ó. O ouvinte está falando. Quero saber qual vai ser o menu da hora do almoço. Vai ser. Ouvindo francês aqui, quero mandar um abraço pro pastor Josué Praça, que tá lá em Montreal, no Canadá. Foi debatedor aqui da rádio por muitos anos, né? Ele tá no lado francês ou no lado francês? Francês. Josué Praça. Um abraço. Essa história aí de Não, temos que encerrar, viu, pastor Ricardo? Então, mas para encerrar, o Silas jogou no São Paulo, né? Treinador. Aí ele contou uma história pra gente que ele tava num país, determinado país, é um amigo dele que gostava de falar um montão de língua, né? Mas não sabia pegar um pouquinho de cada coisa. Falou, Silas, olha, mira os shoes dele. 3 idiomas numa frase só. Silas, mira os shoes dele. Muito bom. Aqui um ouvinte está me dando uma ideia aqui. JR agora traduz a música. Aí, ele traduziu aí, ó. Ele vai. Obrigado, ouvinte, pelo carinho. Isso é muito bom. Que povo abençoado. Muito obrigado, pastor Guilherme Costa, que em breve vai ser papai. Parabéns, meu irmão. Davi vem aí. Davi vem aí, Davi Costa vem aí. Estou muito feliz, né? Eu e a Bada estamos muito felizes com esse presente que o Senhor está nos dando. Ela está grávida aí de 17 semanas e eu conto com a oração dos ouvintes. Quero mandar um forte abraço aos meus queridos amigos e irmãos da Igreja Metodista Wesleyana Central de Mantiqueira, em Xerém. Eu vou estar pregando lá no próximo domingo, no mês da adoração. E também mandar um abraço às minhas ovelhas queridas da Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Pastor Emanuele, obrigado, Deus abençoe. Emanuele, olha aí, olha, veio no dia certo, hein? Olha aí, sensacional. Obrigado, pastora. Obrigada, quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui nessa rádio maravilhosa, com esses debatedores, com você, JR. Obrigado. Quero mandar um beijo especial pro meu esposo, meu pastor, né, que é meu marido, pastor Bruno Prasto, que eu amo muito. Um beijo para meus 3 filhos e para minhas ovelhas, que eu digo que eu tenho as ovelhas mais lindas de Mesquita, né? Um beijo para cada um e para você, ouvinte. Um grande beijo para vocês que estiveram conosco ligadinhos até agora. Maravilha, pastor Ricardo, obrigado, um abraço. Eu agradeço até, eu quero mandar um abraço aqui, me pediram mandar um abraço lá para a Barraca do Mião, no tanque. Ele assim, ouvinte assíduo aqui da rádio, bota o som bem alto. Mião, Barraca do Mião no tanque. Ele vende o quê? Rapaz, ele vende refrigerante, vende biscoito, tudo lá. Um montão de coisa, frango assado. É um cara muito popular e ele Fala, sempre Mião. bota bem alto lá o som e meu querido. dá microfonia lá na 93. Meu Jesus amado, obrigado, meu irmão. Agora eu quero mandar um abraço pra minha igreja, primeira batida do Recreio, né? A galera lá da nossa igreja e também convidar o pessoal já no dia 21 de agosto, no próximo encontro do Craques da Paz. Vamos estar com o Zé Roberto, jogador do Palmeiras, e o Salomão do Reggae. Vai estar fazendo um som lá muito bacana, muito fera. Então, 21 de agosto, segunda-feira, 20 horas, lá na PIB do Recreio, próximo encontro do Craques da Paz. Curta a nossa página aí, Craques da Paz. Amadeu, obrigado, pastor Amadeu. Merci beaucoup, monsieur J.R. Vargas, que dia beníssimo. Eu não posso falar, pastor. É pra não, entendeu? Um abraço para o povo da nossa igreja, Assembleia de Deus, Europa Brasil, em Itaboraí. Todas aquelas ovelhas maravilhosas. Estamos juntos aí amanhã na Quarta da Vitória. Eu quero agradecer aqui os nossos debatedores, os nossos queridos e amados ouvintes e a revoar. Revoar. Revoar.
Com biquinho e tudo, hein? Nós vamos orar, né, minha gente? Vamos orar em português, que nós estamos precisando de muita oração, pedindo aqui a graça de Deus sobre as nossas vidas, pedindo que a condução do Senhor. Vou pedir a pastora Emanuele para orar conosco. Vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração. Tudo feito, minha gente, buscando sempre a direção de Deus, a condução do Espírito Santo do Senhor e com bom humor, né? Os dias estão difíceis, tanta gente aí passando por batalhas e lutas. A gente tem que ter um bom humor para poder amenizar um pouco essas dificuldades que são de todos nós, né? Todos nós. Vamos orar pela cura dos enfermos. Nós cremos no poder de Deus ao curar os enfermos. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Amém, oremos. Pai, graças te rendemos, Pai, por mais um dia, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, nós sabemos, Pai amado, que a rádio é uma ferramenta, Senhor, que alcança muitas vidas, Pai. Vidas que de repente não são alcançadas, Senhor, por todos nós, Pai. Mas ela pode invadir os cárceres, os hospitais, os leitos, Senhor. As casas, Pai. As famílias, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor envie seu Consolador, Senhor. Que o Espírito Santo esteja no meio, Senhor, não só da nossa vida, mas na vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Daqueles que os médicos dizem, Senhor, que não tem mais jeito, Pai. Senhor, que o Senhor venha ser o Deus na vida deles, Pai amado. E que seu milagre, Senhor, se manifeste, Pai. Entra, Senhor, pelas cadeias, Senhor. Senhor, toca no coração, Senhor, dos encarcerados, Pai. Toca no coração, Senhor, dos pais de família, Senhor. Das famílias, Jesus, que estão sendo alvos, Pai amado, frequentes de dardos inflamados de Satanás. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, a operar grandes maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, nas nossas vidas e na vida de cada ouvinte, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.